as organelas e a síntese celular. Ao final deste módulo, você será capaz de reconhecer as organelas que atuam na síntese celular. Outra estrutura e organização molecular e funcional dos ribossomos e polissomos. Comentamos anteriormente que as organelas são partes constituintes do citoplasma da célula. Mas o que são organelas responsáveis por síntese celular? Fórum. Resposta: são organelas responsáveis por produzirem algum tipo de biomolécula, como proteínas, lipídios e carboidratos. Dentre essas organelas estão os ribossomos e polissomos, que conheceremos agora, e também o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, que veremos logo a seguir. As organelas são componentes fundamentais para o funcionamento celular. A partir de agora, veremos com mais detalhes a estrutura e organização das organelas responsáveis pela síntese celular. Para começar, falaremos dos ribossomos. Os ribossomos são estruturas responsáveis pela produção de proteínas que podem se encontrar livres no citoplasma ou aderidas a uma organela que, no caso, é o retículo endoplasmático. A localização dos ribossomos varia de acordo com a funcionalidade da célula. Podemos dividir os ribossomos de duas maneiras diferentes, a saber: ribossomos livres. São aqueles que estão dispersos no citoplasma celular, e que podem estar sozinhos ou em grupos, polirribossomos ou polissomos. Os polissomos nada mais são que ribossomos ligados uns aos outros por uma fita de ácido ribonucleico, RNA. Estes ribossomos livres são responsáveis pela fabricação das proteínas que estão em solução no citoplasma. Em células que mantêm em seu interior a maior parte das proteínas fabricadas, o número de ribossomos livres é maior que o número de ribossomos associados ao retículo endoplasmático. Ribossomos associados ao retículo endoplasmático rugoso. Micrografia eletrônica de ribossomos livres e aderidos ao retículo endoplasmático. Estes ribossomos se encontram aderidos à membrana externa do retículo endoplasmático, e assim é constituído o retículo endoplasmático rugoso, RR. Em células em que ocorre exportação das proteínas fabricadas, como no caso de células pancreáticas que produzem enzimas digestivas, os ribossomos associados estão em maior número que aqueles que estão livres no citoplasma. Os ribossomos associados ao retículo são responsáveis pela produção de proteínas que compõem a membrana, e que são exportadas para o meio extracelular. Post_Ed. Saiba mais. Além do retículo endoplasmático, os ribossomos também são encontrados em associação com as mitocôndrias e com os cloroplastos, organela presente em células das plantas e em outros organismos fotossintetizantes. Nesses dois últimos casos, os ribossomos se apresentam em tamanho menor, comparados aos ribossomos citoplasmáticos. Esses ribossomos estão envolvidos na síntese de proteínas específicas para as funções dessas organelas. Em relação à sua estrutura e constituição, o ribossomo apresenta forma arredondada e é constituído de ácido ribonucleico, RNA, e diferentes tipos de proteínas. Os ribossomos não apresentam membrana em seu redor, e por esse motivo, muitos cientistas e estudiosos levantam a questão dessas estruturas não serem consideradas organelas citoplasmáticas, mas existem controvérsias. Por muitos autores, os ribossomos são denominados organelas não membranosas que estão livres no citoplasma celular. Um ribossomo possui um tamanho de aproximadamente 210 nanômetros e apresenta duas subunidades com tamanhos diferentes. Subunidades que compõem o ribossomo. Síntese de proteína e ribossomo. Só é considerado funcional o ribossomo que está com as duas subunidades acopladas. Dessa forma, um ribossomo funcional é aquele que possui as subunidades encaixadas ao longo da fita de RNA. Assim, sintetiza-se a proteína, e após a fabricação, as subunidades se soltam do RNA e se separam. A subunidade maior do ribossomo possui duas regiões que se ligam diretamente ao RNA, e são chamadas de sítio A, aminoácido, e é nessa região que acontece a chegada do RNA, e sítio P,
peptidil, que é a região onde são feitas as ligações peptídicas entre os aminoácidos para sintetizar a proteína. Como vimos, os ribossomos atuam na síntese de proteínas celulares. Essa produção de proteínas é denominada tradução, e para iniciar esse processo, são necessários dois componentes importantes, os ribossomos e o RNA, RNA transportador. Ribossomos vão funcionar como a estrutura onde a tradução acontecerá, e onde os aminoácidos serão ligados um ao outro para formar a nova proteína. RNA vai funcionar como uma ponte, pois ele vai transportar os aminoácidos para o ribossomo, e vai combinar um códon em um RNA mensageiro, com o aminoácido que o códon especifica. Para esse processo ficar ainda mais claro, o funcionamento do ribossomo ocorre da seguinte forma. O ribossomo vai organizar a tradução e promover a reação que junta aminoácidos, conforme a sequência de códons, de forma que origina uma cadeia proteica. Para isso, as subunidades maior e menor do ribossomo se unem ao redor da molécula de RNA, e assim, o ribossomo estará completo. Após essa união, o ribossomo se desloca à frente do RNA, de códon em códon, e através desse deslocamento, o ribossomo vai lendo os códons e traduzindo em um polipeptídeo, que é a cadeia de proteína. Dessa forma, o ribossomo lerá toda a extensão do RNA, e depois que a tradução for finalizada, as subunidades se separam e podem ler um próximo RNA para produzir uma nova proteína. É dessa maneira que o ribossomo desempenha sua função na síntese de proteínas. A tradução, que ocorre quando o ribossomo se une ao RNA, pode acontecer com vários ribossomos se ligando a essa molécula de RNA. Os ribossomos que estavam livres no citoplasma anteriormente se ligam ao RNA, e passam a formar várias moléculas de proteínas ao mesmo tempo. Esse conjunto de ribossomos é chamado de polirribossomos ou polissomos. Quando os polissomos cessam a síntese proteica, eles se desligam da molécula de RNA, e retornam ao estado de ribossomos livres no citoplasma. Polissomos traduzindo RNA. Fotomicrografia de polissomo em célula eucariótica. Aspectos morfológicos, moleculares e funcionais do RL e do RR. O retículo endoplasmático faz parte do sistema de endomembranas das células. Mas o que é um sistema de endomembranas? Para entendermos, vamos analisar a palavra endomembrana. Sendo endo correspondente a dentro, podemos entender como as membranas que estão dentro da célula. Dessa forma, um sistema de endomembrana é um grupo de membranas e organelas membranosas que trabalham em conjunto dentro da célula para desempenhar suas funções. Esse sistema inclui várias organelas e dentre elas está o retículo endoplasmático. Vale destacar que apesar de a membrana plasmática não estar localizada no interior da célula, ela também compõe o sistema de endomembranas. Núcleo e retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma organela exclusiva de células eucariontes, que foi formada a partir da invaginação da membrana plasmática. Ele é formado pela interconexão de túbulos membranosos e vesículas achatadas que se comunicam com o envoltório nuclear. Essas bolsas e túbulos são ocos e seu interior é chamado de lume ou luz do Re. De acordo com características apresentadas pelo retículo, ele se divide em dois tipos. Retículo endoplasmático liso, RL, não possui ribossomos em sua superfície. Retículo endoplasmático rugoso ou granular, RR, apresenta ribossomos em sua superfície. Considerando esses dois tipos de retículos, vamos conhecê-los separadamente. Retículo endoplasmático e o núcleo celular. Retículo endoplasmático rugoso. Como aprendemos, os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas, portanto as proteínas são produzidas e entregues ao lume do retículo endoplasmático. Algumas proteínas ficam flutuando no interior do retículo, enquanto outras ficam ancoradas na membrana. Ao chegarem ao interior do retículo, as proteínas passam por modificações e dobramentos e são incorporadas nas membranas, tanto na membrana do próprio retículo, quanto na de outras organelas, além de também poderem ser secretadas para o exterior da célula.
Micrografia eletrônica do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso produz, por exemplo, fosfolipídios para a membrana plasmática de outras células. Por esse motivo, algumas moléculas são destinadas ao exterior da célula. Essas proteínas que não permanecem no retículo endoplasmático são transportadas e enviadas ao complexo de Golgi através de vesículas que são pequenas, esféricas e constituídas de membrana. Warning. Atenção! Células que secretam muitas enzimas ou proteínas, como as células hepáticas, apresentam muito retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, RL, também conhecido como agranular, apresenta continuidade com o retículo endoplasmático rugoso e normalmente não tem ribossomos na sua superfície. Assim como o retículo endoplasmático rugoso, é formado de túbulos e cisternas interconectados. Está presente em abundância especialmente nas células hepáticas, nas gonadas e no pâncreas. Ele possui basicamente como função a produção de lipídios e hormônios esteroides. Além disso, o RL armazena íons de cálcio e atua na desintoxicação de medicamentos e bebidas alcoólicas e vai apresentar funções diferentes de acordo com o tipo de célula em que se encontre. SMS_Failed. Curiosidade. Quando consumimos álcool, drogas e sedativos com frequência ou em excesso, ocorre a proliferação do retículo endoplasmático liso e de suas enzimas. Isso acontece para que haja degradação e desintoxicação. Em consequência, o organismo aumenta a tolerância à substância, e por isso, doses cada vez mais altas são necessárias para que a substância apresente algum efeito. No caso do consumo excessivo de medicamentos, são acarretados diversos problemas, uma vez que o organismo se torna tolerante ao medicamento e dificulta tratamentos futuros. O retículo endoplasmático liso se apresenta em um tipo especial nas células musculares, sendo chamado de retículo sarcoplasmático. Este tipo de retículo atua no armazenamento de íons de cálcio que são fundamentais para a contração das fibras musculares. Micrografia eletrônica do retículo endoplasmático liso. Apesar dos dois tipos de retículos endoplasmáticos, liso e rugoso, apresentarem morfologias diferentes, ambos possuem grande relação, uma vez que se complementam, suas membranas se comunicam e atuam na produção e transporte de substâncias. Ilustração com detalhe dos retículos endoplasmáticos rugoso e liso. Aspectos morfológicos, moleculares e funcionais do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, também chamado de aparelho de Golgi, é uma organela formada por um conjunto de compartimentos achatados chamados de cisternas, envolvidos por membranas, que se comunicam diretamente formando uma espécie de pilha. Esta organela se localiza próximo ao núcleo, ao centrosomo e ao retículo endoplasmático. O complexo atua como um sistema central de armazenamento das proteínas ribossomáticas. No entanto, não funciona somente para armazenar proteínas e substâncias produzidas no interior celular, mas também para modificá-las, empacotá-las e secretá-las. Complexo de Golgi. A maioria das vesículas que saem do retículo endoplasmático é destinada ao complexo de Golgi, que é o local onde ocorrerão as modificações necessárias seguidas da liberação para os destinos finais. O complexo de Golgi está presente nas células eucarióticas, sendo mais abundante em células que realizam secreção de substâncias como, por exemplo, células do pâncreas, da hipófise e da tireoide. Dessa forma, quanto maior a necessidade de secreção de compostos celulares e extracelulares, maior é o volume do complexo de Golgi na célula. Podemos destacar algumas funções do complexo de Golgi. Processamento de proteínas e lipídios. O complexo de Golgi os processa e modifica como, por exemplo, por meio da glicosilação, empacotamento e endereçamento. As moléculas produzidas são empacotadas e secretadas pelo complexo. Produção de macromoléculas. Em células animais, o complexo de Golgi produz polissacarídeos como as glicosaminoglicanas que funcionam como anticoagulantes. Formação do acrossomo.
Acrossoma é uma vesícula originada durante modificações que os espermatozoides sofrem durante sua maturação. Essa alteração corresponde à acomodação do complexo de Golgi na cabeça do espermatozoide, que contém enzimas fundamentais para a penetração deste no ovócito secundário. Dessa forma, o acrossoma é indispensável para a fecundação. Cada cisterna do complexo de Golgi possui uma face chamada de cis e outra de trans. A fase cis possui uma superfície convexa, e é o sítio responsável pelo recebimento das vesículas oriundas do retículo endoplasmático. A face trans é a face côncava que possui o papel de gerar vesículas que se destinam a outras partes da célula. Entre essas faces existem as cisternas medianas ou mediais. Sendo assim, a configuração completa do complexo de Golgi é formada por rede cis do Golgi, ou CGN. Cisternas cis. Cisternas médias ou mediais. Cisternas trans. Rede trans do Golgi, ou TGN. Estrutura do complexo de Golgi. As pilhas de cisternas presentes no complexo de Golgi apresentam aproximadamente de 4 a 8 cisternas. Contudo, existem organismos unicelulares flagelados, que podem possuir até 60 cisternas. O número de cisternas vai variar de acordo com o tipo de célula. Em células especializadas em secreção, esta organela encontra-se muito desenvolvida como, por exemplo, nas células caliciformes do intestino. Integração morfofuncional do RR e aparelho de Golgi, e o endereçamento de proteínas. Existe uma importante relação entre o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi. Isso acontece porque as vesículas que saem do retículo endoplasmático precisam se destinar a algum local. Essas vesículas apresentam em seu interior proteínas e lipídios que, antes de chegarem ao seu local final, precisam ser empacotados e organizados corretamente. Essas funções de organização, empacotamento e distribuição acontecem no complexo de Golgi. A _in. Comentário. Antigamente, acreditava-se que o complexo de Golgi era uma organela estática onde acontecia somente a movimentação das vesículas que se originavam do retículo endoplasmático até serem secretadas. No entanto, já é sabido que essa organela é mais complexa e dinâmica do que se imaginava, atuando inclusive na maturação. No interior das cisternas do complexo de Golgi, existem enzimas que são responsáveis pela modificação das proteínas que chegam até ele. A movimentação das proteínas acontece da direção cis para trans dessa forma, passam primeiramente pela rede cis do Golgi, e na sequência, continuam pelas cisternas cis, cisternas mediais e cisternas trans. Quando as proteínas saem da rede trans do Golgi, elas podem seguir para os lisossomos, seguir para vesículas secretoras, seguir para a superfície celular, ser devolvidas para o compartimento anterior. Quando as proteínas são produzidas de forma correta pelo retículo endoplasmático, elas entram no complexo de Golgi pela rede cis do Golgi, e seguem adiante até a rede trans do Golgi em um fluxo. Quando as proteínas são produzidas de forma correta pelo retículo endoplasmático, elas entram no complexo de Golgi pela rede cis do Golgi, e seguem adiante até a rede trans do Golgi em um fluxo anterógrado. Caso as proteínas que entrem pela rede cis do Golgi apresentem algum problema na sua produção, elas podem ser devolvidas ao retículo endoplasmático através do fluxo retrógrado. Transporte vesicular entre o rei e o aparelho de Golgi. As enzimas do complexo de Golgi modificam as proteínas conforme se movimentam de cisterna em cisterna. Cada cisterna apresenta suas enzimas específicas, e as proteínas seguem até que a glicosilação se complete. As vesículas que se movimentam do retículo endoplasmático, e pela extensão do complexo de Golgi, são formadas por brotamento das membranas, e são revestidas por proteínas. Após essas proteínas brotarem, elas se fusionam ao alvo e para isso, o revestimento proteico é descartado antes que a fusão aconteça. Video_library. Transporte vesicular entre o rei e o aparelho de Golgi.
Neste vídeo, a especialista explicará de forma clara e didática como ocorre o transporte de vesículas entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Thaisa Queiroz e nós vamos entender como funciona o transporte vesicular entre o retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi, ou também chamado complexo de Golgi. Então, aqui nós vamos entender como acontece o transporte dos produtos fabricados pelo retículo endoplasmático, né, para o complexo de Golgi. Mas para contextualizar, precisamos entender o início do processo, né, que acontece através dos ribossomos. Então, os ribossomos, eles são responsáveis por fabricar as proteínas. E também é importante a gente lembrar que o retículo endoplasmático, o tipo rugoso, né, é aquele que apresenta ribossomos em sua superfície. E esses ribossomos, que estão na superfície do retículo, eles vão produzir e vão entregar as proteínas para o lúmen do retículo endoplasmático. Algumas dessas proteínas, né, que chegaram ao lúmen do retículo endoplasmático vão ser modificadas e vão permanecer no retículo. Mas existem outras, né, que vão passar por essas modificações e vão ser secretadas do retículo endoplasmático. Essas moléculas modificadas que saem do retículo endoplasmático vão ser transportadas e enviadas ao complexo de Golgi através de vesículas. Essas vesículas, elas são formadas por membrana, elas são pequenas e são esféricas, né? São redondas. O complexo de Golgi, ele está localizado na célula entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática. Então, ele fica ali no meio. O retículo endoplasmático, só para lembrar, ele está próximo ao núcleo, tá? E ele possui, o retículo, uma membrana contínua com a membrana do núcleo. E por que é importante que o complexo de Golgi esteja entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática? Isso é importante porque as vesículas, elas vão sair do retículo endoplasmático, vão passar para o complexo de Golgi e depois vão chegar até a membrana plasmática, por exemplo, né? Isso vai acontecer, por exemplo, se for uma via exocítica, mas a gente vai entender melhor. É importante dizer que a morfologia do complexo de Golgi é dada por cisternas, né? Que são como se fossem bolsas achatadas que não estão conectadas entre si, mas elas estão bem próximas. Então, essas cisternas do complexo de Golgi, elas recebem nomes, tá bom? Essas cisternas, as cisternas, na verdade, que são voltadas, né, estão próximas ao retículo endoplasmático, são chamadas de face cis, enquanto as cisternas voltadas para a membrana plasmática são chamadas de face trans. Então, o material que é produzido e é modificado no retículo endoplasmático vai ser transportado, tá, para o complexo de Golgi através de vesículas. E essas vesículas são como se fossem bolinhas ocas, tá? Então, essas vesículas, elas vão chegar na face cis do complexo de Golgi, né? Essas bolinhas, essas vesículas, vão então passando de cisterna em cisterna até que saiam na face trans. Então, as vesículas chegam na face cis, passam por cada uma das cisternas e saem na face trans. Depois que essas vesículas saem da face trans, né, do complexo de Golgi, elas vão em direção à membrana plasmática. Durante esse processo de transporte de cisterna em cisterna, as moléculas que estavam dentro das vesículas, elas vão sofrendo modificações no lúmen do complexo de Golgi, ou seja, no interior do complexo de Golgi. E depois que essas vesículas saem da face trans do complexo, elas podem ir, então, em direção à membrana plasmática. Isso acontece porque nas cisternas do complexo de Golgi, né, lá dentro dessas cisternas, existem várias enzimas. E cada cisterna vai ter seu grupo de enzimas. Então, conforme as moléculas vão passando por essas cisternas, as enzimas que estão no lúmen vão realizando modificações nas moléculas.
É importante dizer que nem todas as vesículas que saem do complexo de Golgi, né, pela face trans, vão ser destinadas obrigatoriamente para a membrana plasmática, tá? Existem outros locais, né, para onde essas vesículas podem seguir, como, por exemplo, para os lisossomos. Mas aqui, o foco é realmente entender a movimentação dessas vesículas do retículo endoplasmático até a face final, né, que é a face trans do complexo de Golgi. Espero que tenha ficado claro esse transporte vesicular. Bons estudos e até a próxima! Proteínas que revestem as vesículas são divididas em três grupos principais: clatrina, COP-I e COP2. O revestimento por clatrina acontece especialmente nas vesículas que agem no transporte entre complexo de Golgi e a membrana plasmática da célula. Os revestimentos proteicos por COP-I e COP2 estão ligados ao transporte entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. As vesículas que brotam a partir do retículo endoplasmático são revestidas pela proteína COP2, e aquelas que brotam do complexo de Golgi são revestidas por COP-I. Tipos de proteínas de revestimento nas etapas de transporte de vesículas. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre essas proteínas de revestimento. Clatrina. Expand_more. É uma proteína constituída por 6 cadeias polipeptídicas, sendo 3 grandes e 3 pequenas. Essas cadeias se unem e formam uma estrutura com 3 pernas que é capaz de dobrar a membrana em direção ao citoplasma, a fim de formar as vesículas. No entanto, a formação das vesículas com revestimento de clatrina recebe o auxílio de outra proteína chamada de adaptina. Dinamina em espiral ao redor do pescoço do broto em formação. A adaptina é uma proteína adaptadora que se liga entre a vesícula e a clatrina, portanto a clatrina não tem contato direto com a vesícula. Conforme acontece a formação das vesículas, outro tipo de proteína participa do processo, que é a dinamina. A dinamina vai regular a frequência de liberação da vesícula se organizando no pescoço do broto. Quando a vesícula está totalmente liberada, perde o revestimento pela proteína clatrina. COP-I e COP2. Expand_more. A formação de vesículas por clatrina e por proteínas COP-I e segunda é diferente. Um importante ponto está associado ao fato de as proteínas COP utilizarem a desfosforilação de uma molécula de GTP para promoverem a montagem na superfície onde se formará a vesícula. Dessa forma, a montagem com clatrina pode apresentar vantagem, visto que não precisa de energia para sua execução. Outros pontos consideráveis estão relacionados ao fato das vesículas com clatrina promoverem maior aproximação das moléculas-alvo durante o desenvolvimento da vesícula e, além disso, apresentarem uma formação mais rápida, evitando a entrada de materiais indesejados no interior vesicular. Existem proteínas que ajudam na montagem dos revestimentos das vesículas tanto com clatrina quanto com COP-I e COP2. Essas proteínas são as GTPases recrutadoras de revestimento, como por exemplo, as proteínas ARF e SAR1. A proteína ARF é responsável pela montagem dos revestimentos de COP-I e clatrina, já a SAR1 atua na montagem de COP2. As proteínas de montagem também realizam o desmonte dos revestimentos, uma vez que as vesículas com clatrina e COP perdem seus revestimentos logo após o desligamento e liberação. As vesículas desprendidas podem liberar seus conteúdos em diferentes locais da célula, podendo ser nos lisossomos ou vacúolos, se fundindo na membrana plasmática e também secretando para o meio extracelular. Playlist_play. Vem que eu te explico. Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar. Play_arrow. O que é o retículo endoplasmático rugoso?
Olá! Nesse vídeo vou te explicar o que é o retículo endoplasmático rugoso. Inicialmente, é importante você saber que as células eucariontes, tanto as animais quanto as vegetais, possuem uma grande variedade de organelas citoplasmáticas membranosas, formando o chamado sistema de endomembranas, ou seja, um grupo de organelas membranosas que ficam dentro das células eucariontes animais ou vegetais. Dentre essas organelas, que são membranosas, eu destaco para você o retículo endoplasmático rugoso, que também é conhecido como retículo endoplasmático granular. Por quê? Essa estrutura é formada por uma rica membrana, formando dobras ou pregas no citoplasma da célula, e que apresentam na sua face externa uma imensa quantidade de pequenas organelas conhecidas como ribossomos. E esses ribossomos que ficam aderidos na face externa do retículo endoplasmático rugoso fornecem essa imagem no microscópio eletrônico semelhante a rugas com grânulos, como se fossem pequenos grãozinhos de um pó de café, de uma borra de café. Isso na visão microscópica. Então, as pregas de membrana dão um aspecto rugoso e o fato desse retículo, que é uma organela única no citoplasma, conter milhares de ribossomos aderidos, que são pequenos e granulares, fornece, então, o aspecto granular. Por isso que a ciência chama hoje de retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular. Cada célula eucarionte possui apenas um retículo endoplasmático rugoso. Nessas células, o retículo endoplasmático rugoso, por conter ribossomos aderidos, tem como principal função sintetizar as proteínas necessárias para a célula e aquelas que serão exportadas, ou seja, as que serão secretadas da célula. Quando uma célula tem como função principal produzir alguma proteína útil para aquele organismo, a organela predominante, que vai ocupar mais espaço no seu citoplasma, será o retículo endoplasmático rugoso, usando os seus ribossomos aderidos para produzir as proteínas, principalmente para exportação, que pode ser uma enzima digestiva ou pode ser um hormônio, por exemplo. Lembre-se que, após a produção da proteína pelo retículo endoplasmático rugoso ou granular, essa proteína irá passar por uma outra organela, chamada de complexo de Golgi, e depois será exportada, ou seja, será liberada no meio extracelular. Até a próxima! O que é o retículo endoplasmático rugoso? O que é o retículo endoplasmático liso? 3. No vídeo anterior, eu abordei o retículo endoplasmático rugoso. Mas e o retículo endoplasmático liso? Bom, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso compõem a rede de endomembranas presente no citoplasma de uma célula eucarionte, tanto na célula eucarionte animal quanto na célula eucarionte vegetal. Cada célula eucarionte possui apenas um retículo endoplasmático liso e apenas um retículo endoplasmático rugoso, bem próximos dentro do seu citoplasma. É importante que você conheça a função do retículo endoplasmático liso. Bom, por ele ter apenas uma rede membranosa, ele ser chamado de retículo endoplasmático liso, porque ele não contém ribossomos aderidos, portanto, ele não vai produzir proteínas, esse retículo endoplasmático liso, também conhecido como retículo endoplasmático agranular, ele vai desempenhar outras funções na célula.
Uma delas é a produção de lipídios. Lipídios esses que podem ficar nas células que produziram o lipídio ou que podem ser exportados, ou sejam, secretados na forma de hormônios, por exemplo, ou neurotransmissores. Uma outra função importante para o retículo endoplasmático liso é a função de detoxificar substâncias. Ao receber, via citoplasma, substâncias potencialmente tóxicas para a célula, o retículo endoplasmático liso vai transformar quimicamente essas substâncias tóxicas em substâncias inócuas, como, por exemplo, o álcool etílico, que é obtido pelas células pela ingestão de bebidas alcoólicas, por exemplo. Uma outra função importantíssima para o retículo endoplasmático liso, e só desempenhada nas células que são contráteis, ou seja, nas células musculares, é a função de armazenamento de íons de cálcio. Esses íons de cálcio serão guardados no interior do retículo endoplasmático e serão gradativamente liberados no citoplasma da célula contrátil para que esse cálcio possa participar, junto com o citoesqueleto, do processo de movimentação da célula durante a contração celular. Se aquela célula tiver que desempenhar predominantemente a função de produção de lipídios ou detoxificação de substâncias, o seu retículo endoplasmático liso vai preencher praticamente todo o citoplasma da célula, vai ocupar um espaço enorme. Lembrando que ele se diferencia do retículo endoplasmático rugoso pela ausência de ribossomos aderidos. Continue estudando e até a próxima! Como ocorre a integração do morfofuncional do retículo endoplasmático rugoso e do aparelho de Golgi? Você sabe como ocorre a integração morfofuncional do retículo endoplasmático rugoso e do aparelho de Golgi? Eu vou te explicar. Inicialmente, é importante você lembrar que o retículo endoplasmático rugoso é uma organela membranosa única, presente só nas células eucariontes. O aparelho de Golgi, ele também é conhecido como complexo de Golgi e aparato de Golgi. São esses os termos utilizados na ciência. Cada célula eucarionte possui também apenas um aparelho de Golgi. Por que essas duas organelas interagem? Primeiro, o retículo endoplasmático rugoso, ele promove a produção de proteínas que vão permanecer próximo à célula ou que vão ser exportadas. Já o complexo de Golgi, ele vai receber essas proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, vai quimicamente transformar essas proteínas através da adição de um radical químico de sulfato, fosfato, né, ou um carboidrato, promovendo o que nós chamamos de sulfatação, glicosilação ou fosforilação. E à medida em que essas proteínas recebem esses radicais químicos dentro do complexo de Golgi, o que vai acontecer é que elas serão quimicamente endereçadas para o seu destino final. Então, próximo ao núcleo celular fica o retículo endoplasmático rugoso. Mais próximo à membrana plasmática, ou seja, na periferia da célula, ficará localizado o aparelho de Golgi. A proteína fabricada no retículo endoplasmático rugoso é transportada por vesículas membranosas para o interior do complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi. Lá dentro do aparelho de Golgi, essas proteínas, como eu mencionei, recebem radicais químicos que endereçam o seu destino final. A partir do aparelho de Golgi, essas proteínas são empacotadas
em vesículas membranosas que brotam das suas cisternas e se deslocam essas vesículas em direção à membrana plasmática. Na membrana plasmática, essas vesículas se fundem e liberam essas proteínas ou na própria estrutura da membrana plasmática, formando as glicoproteínas, né, periféricas e superficiais da membrana plasmática, ou, o que é mais comum, essas proteínas são secretadas para atuar como enzimas ou como hormônios importantes para aquele organismo. Portanto, não esqueça que cada célula eucarionte terá um retículo endoplasmático rugoso, próximo ao núcleo celular, depois dele, mais próximo à membrana plasmática, um aparelho de Golgi, que vai receber as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, prepará-las quimicamente e exportá-las. Continue estudando e até a próxima! Falta pouco para atingir seus objetivos. Vamos praticar alguns conceitos? Questão 1. Leia as afirmativas a seguir. Considerando V para verdadeiro e F para falso, assinale a alternativa com a sequência correta. Os ribossomos são organelas responsáveis pela degradação de proteínas. Os polissomos são grupos de ribossomos que podem estar ligados a uma molécula de DNA. Os ribossomos são formados por duas subunidades que se encaixam em uma molécula de RNA. Um ribossomo é considerado funcional quando suas subunidades estão dissociadas. Os ribossomos podem se encontrar livres no citoplasma ou associados a organelas como, por exemplo, o retículo endoplasmático. Endoplasmático. A. FFF. B. FFGV. C. FVVF. D. VFFZF. E. FVVV. Responder. Parabéns! A alternativa está correta. Os ribossomos são estruturas responsáveis pela síntese de proteínas e são formados por duas subunidades. Para que o ribossomo seja considerado funcional, as suas subunidades devem estar unidas e encaixadas em uma molécula de RNA. Os ribossomos podem estar livres no citoplasma ou associados ao retículo endoplasmático. Também são encontrados ribossomos associados a mitocôndrias e cloroplastos, em plantas, por exemplo. Quando os ribossomos se encontram agrupados em conjuntos, são denominados polissomos, porém se associam ao RNA e não ao DNA. Questão 2. O retículo endoplasmático é uma organela exclusiva de células eucariontes. Sobre ele, assinale a alternativa correta. A. O retículo endoplasmático rugoso é assim chamado devido à presença das pregas encontradas na superfície da organela. B. O retículo endoplasmático liso atua na desintoxicação de medicamentos e de bebidas alcoólicas. C. O retículo endoplasmático rugoso é especializado na síntese de lipídios e hormônios esteroides. D. Apesar dos retículos endoplasmáticos liso e rugoso apresentarem nomes diferentes, possuem morfologias e funções iguais. E. O retículo endoplasmático é formado por túbulos membranosos e vesículas achatadas que não possuem conexão entre si. Responder. Parabéns! A alternativa B está correta. O retículo endoplasmático é constituído por túbulos membranosos e vesículas achatadas interconectados. Ele é dividido em retículo endoplasmático liso e rugoso, que possuem morfologias e funções diferentes. O liso possui a função de desintoxicação de medicamentos e de bebidas alcoólicas e atua na síntese de lipídios e hormônios esteroides. O retículo endoplasmático rugoso é assim chamado devido à presença de ribossomos em sua superfície.